Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Se eu disser Madre Teresa, qual é a primeira imagem que vem à mente? Ah, com certeza daquela freira pequenina, de aparência frágil, com o sari branco e azul, né? Exato. Cuidando dos mais pobres de Calcutá. É uma imagem que virou um símbolo universal de caridade, de santidade mesmo. É uma imagem poderosíssima, quase um arquétipo. Mas, como acontece com muitos mitos, sabe? Existe uma outra versão da história, uma perspectiva radicalmente diferente. E essa versão foi articulada de forma muito contundente num livro pequeno, mas explosivo, do jornalista Christopher Hitchens, o A Posição do Missionário. Exatamente. E nossa análise de hoje é quase como uma escavação arqueológica. A gente vai pegar esse material do Hitchens e tentar remover, camada por camada, essa imagem pública quase sagrada, para ver o que ele alega que está por baixo. Uhum. O importante é dizer que o objetivo não é comprar a versão dele cegamente, né? De forma alguma. É entender os argumentos e as evidências que ele usa para pintar um retrato tão controverso de uma das figuras mais veneradas do século XX. Então, vamos começar pela fundação de tudo, a criação do ícone. A história da fama global dela começa de verdade em 1969 com um documentário da BBC chamado Algo Belo para Deus. Ah, sim, do Malcolm Muggeridge. Isso. Ele era um jornalista muito conhecido na época, um convertido fervoroso ao catolicismo e um grande admirador dela. Esse documentário, catapultou ela para o estrelato internacional. E nesse filme tem uma cena, ou melhor, uma história sobre uma cena que se tornou lendária. A história do Milagre da Luz. O que aconteceu ali? Então, a equipe estava filmando no que ela chamava de Lar para Moribundos, em Calcutá, e o lugar era extremamente escuro, quase sem janelas. Imagino que para filmar nos anos 60, isso era um problema enorme. Gigantesco. O cinegrafista Ken Macmillan, um profissional super experiente, disse para o diretor que seria impossível filmar ali dentro. Não tinha luz suficiente, as imagens sairiam, inúteis. Mesmo assim, eles filmaram. E aí vinha a surpresa, né? Exato.
Quando foram revelar o filme, as imagens de dentro do lugar escuro estavam perfeitas, banhadas por uma luz que o Muggeridge descreveu como suave e celestial. Nossa! Ele não teve dúvida, declarou que tinha testemunhado o primeiro milagre fotográfico, uma luz divina que emanava do trabalho da Madre Teresa. E essa história correu o mundo, claro. Virou um pilar da mitologia dela. O problema é que não foi nada disso que aconteceu. Anos depois, o próprio cinegrafista, o Ken Macmillan, veio a público contar a versão dele. E é uma explicação, assim, bem menos milagrosa. Deixa eu adivinhar, tinha a ver com a tecnologia da câmera? Precisamente, o Macmillan explicou que a BBC tinha acabado de receber um novo tipo de filme da Kodak. Era um protótipo, um filme experimental com uma sensibilidade à luz muito, muito maior do que qualquer coisa que existia na época. Ah, então eles estavam basicamente testando o filme. Exatamente, eles estavam testando aquele filme pela primeira vez em campo. A qualidade da imagem não tinha nada a ver com milagre, e sim com uma emulsão química nova da Kodak. Quer dizer que o próprio cinegrafista desmentiu o milagre na hora? Foi o que ele disse. Ele contou que tentou explicar para o Muggeridge, olha, é o filme novo, por isso funcionou. Mas o Muggeridge simplesmente o ignorou, virou pro lado e disse, é a luz divina, é a Madre Teresa. Caramba. A narrativa da santidade era muito mais poderosa e mais útil para o filme do que a verdade técnica, sabe? Hitchens usa esse episódio como ponto de partida para toda a tese dele. A de que a imagem de Madre Teresa foi, desde o início, uma construção. Uma construção midiática que preferia a fé à verdade dos fatos. Certo. Então, a imagem pública, o mito, pode ter tido esse início, digamos, fabricado. Mas isso não invalida o trabalho em si, certo? As famosas obras de caridade. É nisso que se baseia a reputação dela. O livro do Hitchens também questiona essa parte. E como questiona? Essa talvez a parte mais dura da crítica dele. Ele argumenta que o trabalho real feito nos abrigos dela era, em muitos aspectos, chocantemente precário. E ele se baseia em relatos de médicos, jornalistas e ex-voluntários. Que tipo de relatos? Um dos mais impactantes vem do Dr. Robin Fox, que na época era editor da The Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. Uau! The Lancet? Sim, ele visitou o lar para moribundos em 94 e escreveu um artigo sobre o que viu. Ele descreveu o lugar como hóspice, um lugar para cuidados paliativos, mas notou uma ausência quase total de analgésicos fortes. Espera um pouco. Sem analgésicos para dores extremas, pessoas com câncer terminal recebendo só aspirina? Aspirina e o paracetamol, com a quantidade de doações que ela recebia, não era por falta de dinheiro. É o que eu ia perguntar. E o Dr. Fox notou a mesma coisa. Ele ficou chocado com a negligência no diagnóstico. As pessoas não eram examinadas para descobrir o que tinham, só recebiam um leito. Ele resumiu a abordagem como uma que preferia a providência divina ao planejamento médico. A crítica dele então era: por que não usar esses recursos enormes para criar um hospital de verdade? Exatamente. Com um diagnóstico e tratamento adequado. Isso é perturbador. E os voluntários que trabalharam lá, o que eles diziam? O livro cita algum deles? Sim. E os relatos são ainda mais gráficos. Hitchens cita uma voluntária chamada Mary Loudon, que descreveu o lugar como algo saído de fotos de campos de concentração da Segunda Guerra. Nossa. Pacientes com as cabeças raspadas, deitados em macas simples, um atrás do outro. Ela conta de ter visto agulhas hipodérmicas serem reutilizadas diversas vezes. Reutilizadas? Como assim? Segundo o relato dela, as agulhas eram apenas lavadas em água fria e usadas no próximo paciente. Meu Deus. Ela conta a história de um menino de uns 15 anos que tinha um problema renal relativamente simples que poderia ser tratado em qualquer hospital. Ela implorou para que o levassem, mas as freiras se recusaram. E qual justificativa? Disseram que, se fizermos por um, teremos que fazer por todos. O menino acabou morrendo. Agulhas reutilizadas, lavadas em água fria, numa organização que recebia milhões. Isso é muito chocante. O livro explica por que isso acontecia. Era só má gestão ou tinha uma escolha por trás disso? E essa é a tese central de Hitchens. Ele argumenta que não era por falta de dinheiro, nem só por incompetência. Era uma filosofia. Uma filosofia. Sim, a missão, segundo ele, não era aliviar o sofrimento, mas sim glorificá-lo, promovê-lo como um presente de Deus,
uma forma de compartilhar a paixão de Cristo. Glorificar o sofrimento, isso é muito forte. É a acusação principal do livro. Hitchens conta um episódio que ele considera emblemático. Em uma entrevista filmada, a própria Madre Teresa descreve um paciente terminal de câncer, sofrendo dores terríveis. E ela conta, com um sorriso, o que disse ao homem. O que ela disse? Você está sofrendo, isso significa que Jesus está te beijando. Jesus está te beijando. E o homem teria respondido a ela, então, por favor, diga ao seu Jesus para parar de me beijar. E essa frase é de uma crueza impressionante. É quase como se a dor do outro fosse uma experiência estética para ela. Sabe? E não uma tragédia humana a ser resolvida. Essa é a interpretação dele. Exatamente essa. Ele vê isso como a chave para entender tudo. O sofrimento não era o problema, era a solução. A matéria-prima para o trabalho espiritual. E isso se conectava a outra prática controversa. Que seria? O livro traz o depoimento de Susan Shields, que foi freira na ordem por quase 10 anos. Ela conta que as irmãs eram instruídas a batizar secretamente os pacientes hindus e muçulmanos que estavam perto da morte. Secretamente. Como faziam isso? Elas se aproximavam do moribundo e perguntavam: "Você quer um bilhete para o céu?" Se a pessoa delirante de dor ou febre dissesse que sim, a freira pegava um pano úmido, fingindo refrescar a testa do paciente e secretamente pronunciava as palavras do batismo. Escondido das famílias? Exato. Para o Hitchens, isso revela o verdadeiro objetivo. Não era o bem-estar da pessoa, mas a salvação da alma dela, segundo o dogma católico. Fica difícil conciliar essa imagem de negligência com a quantidade de dinheiro que a organização recebia. O livro aborda para onde iam essas doações milionárias? Sim, e esse é outro pilar da investigação do Hitchens. Ele segue o dinheiro, ou pelo menos tenta. A contabilidade da organização sempre foi extremamente opaca, mas as amizades e as fontes de algumas doações eram públicas e, segundo ele, muito problemáticas. Que tipo de amizades? O caso mais famoso é o de Charles Keating. Ao Keating da mega fraude financeira nos Estados Unidos nos anos 80. Esse mesmo. Um católico fervoroso que roubou as economias de milhares de pequenos investidores. Ele doou $1.250.000 para a Madre Teresa e, além disso, emprestava a ela seu jato particular. E ela aceitou o dinheiro de um criminoso condenado. Aceitou e o defendeu. Durante o julgamento do Keating, ela escreveu uma carta de próprio punho ao juiz pedindo clemência para o seu amigo Charles Keating. E o juiz? Bom, aí aconteceu algo extraordinário. O promotor do caso, Paul Torley, ficou indignado com a carta e decidiu responder a ela. O promotor respondeu. O que ele disse? Ele escreveu de volta, explicando que o dinheiro que ela recebeu de Keating era roubado de pessoas comuns que agora estavam na miséria. E ele a desafiou. Escreveu: "Eu lhe peço que faça aquilo que Jesus faria. Devolva o dinheiro para os seus verdadeiros donos." Uau, que direto. E ela respondeu, devolveu o dinheiro? Segundo o livro de Hitchens, ela nunca respondeu à carta. E o dinheiro nunca foi devolvido. O silêncio fala muito, né? Para ele, esse silêncio é ensurdecedor. Mostra uma indiferença moral sobre a origem do dinheiro. E esse não foi um caso isolado. Hitchens menciona que ela aceitou o prêmio de um líder de um culto considerado perigoso. E, claro, a associação dela com os Duvalier, os ditadores do Haiti. Os Baby Doc Duvalier, um dos regimes mais corruptos e violentos da história do Caribe. Exatamente. Existe uma foto famosa dela de mãos dadas com a primeira-dama, Michelle Duvalier. E ela elogiou publicamente o regime. Elogiou? Chegou a dizer numa entrevista que nunca tinha visto os pobres serem tão familiares com seu chefe de Estado como eram com ela. Meu Deus, para qualquer pessoa que conhecesse o Haiti, isso soaria como um delírio. Ou propaganda descarada para uma ditadura que a financiava. Então, a ideia de que ela era uma figura apolítica, acima das disputas do mundo, não se sustenta muito, né? E esse é o último grande argumento de Hitchens. Ele a retrata não como uma humanitária apolítica, mas como uma operadora política astuta e, acima de tudo, uma fundamentalista religiosa com uma agenda muito clara. E como essa agenda se manifestava? Principalmente na sua cruzada contra o aborto e a contracepção. Isso era o centro da mensagem dela.
O momento mais notório foi em 1979, ao receber o Prêmio Nobel da Paz. O que ela disse lá? No discurso de aceitação diante de uma audiência global, ela declarou que o maior inimigo da paz hoje é o aborto. Usar a plataforma do Nobel da Paz para isso é uma declaração política fortíssima. Sem dúvida. E ela usou sua fama para intervir diretamente na política de vários países. Na Irlanda, em meio a um debate sobre divórcio e contracepção, ela foi lá e fez um apelo fervoroso, dizendo: não permitam neste país um único aborto e nenhum contraceptivo. Para Hitchens, isso é imposição de dogma, não humanitarismo. Exato. E as alianças políticas dela iam para a direita conservadora. Elogiou Ronald Reagan, encontrou-se com Margaret Thatcher para fazer lobby contra o aborto. Mas a visita mais bizarra, segundo Hitchens, foi à Albânia em 1989. A Albânia era sua terra natal, certo? Mas na época era um regime comunista linha dura. Uma das ditaduras mais fechadas e brutais do mundo. Um estado stalinista oficialmente ateu, governado por Enver Hoxha, que havia destruído igrejas, mesquitas, perseguido qualquer tipo de fé. E o que ela fez lá? Ela foi até o túmulo do ditador Hoxha e depositou uma coroa de flores. Mas por quê? Qual a lógica de uma freira católica homenagear um ditador ateu que perseguiu a religião? Hitchens argumenta que, para ela, o nacionalismo albanês se sobrepunha a qualquer outra consideração moral. A fachada de humildade escondia uma agenda ideológica inflexível, e essa agenda é resumida em uma citação dela que Hitchens considera a mais reveladora de todas. E qual seria? Em uma entrevista, ela disse: acho muito belo que os pobres aceitem seu destino, que o compartilhem com a paixão de Cristo. Acho que o mundo está sendo muito ajudado pelo sofrimento dos pobres. O mundo está sendo muito ajudado pelo sofrimento dos pobres. Para Hitchens, essa frase é a confissão. O sofrimento não era um problema a ser eliminado, mas uma ferramenta, um recurso espiritual a ser explorado para a fé. Putz. Então, no fim, a análise do Hitchens joga um balde de água fria nessa imagem idealizada. Ele nos apresenta uma figura que seria, na visão dele, uma fundamentalista, aliada de ditadores e corruptos, cuja missão principal não era aliviar a miséria, mas usar os pobres como instrumento para um dogma. É uma imagem radicalmente diferente. O livro acaba deixando uma provocação muito forte no ar. A admiração mundial por Madre Teresa talvez diga mais sobre nós mesmos, sobre a nossa necessidade de acreditar em santos e em histórias simples de bem contra o mal, do que sobre o trabalho real que era feito. E isso levanta uma questão maior que vai além dela. Quando a gente transforma uma pessoa num ícone, numa figura intocável, será que não perdemos a capacidade de enxergar o ser humano por trás do mito, com todas as suas complexas e talvez inevitáveis contradições?